E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo tutorial. E a primeira função que nós vamos apresentar para vocês é a função de dimensionar circuitos elétricos, é a função para dimensionar circuitos avulsos, né? Então, trazendo um pouco de contexto aqui para a nossa situação, nós podemos estar em dois ambientes, tanto de projeto quanto de execução. No âmbito de execução, nós podemos estar querendo passar uma informação com mais segurança, né? Para a instalação, por exemplo, de um circuito de iluminação provisório, para um circuito de bombas, de motores que vão ficar provisoriamente, mas a gente quer dar um dimensionamento preciso para o nosso executor para evitar possíveis falhas, né? Ou para evitar algum problema durante a obra. Já na etapa de projeto, nós podemos estar querendo aumentar a nossa agilidade em projetar. A gente está modelando em BIM, então modelar em BIM requer um pouco mais de atenção, requer um pouco mais de trabalho. E colocar os blocos, colocar as informações de projeto de forma deliberada pode ser muito trabalhoso, ainda mais se for necessário refazer esse trabalho, né? Então, por exemplo, ao colocar somente um eletroduto para alimentar uma área para um ambiente só, vai ocasionar um número elevado de circuitos em um mesmo eletroduto. Com isso, o nosso FCT vai lá para baixo e o impacto é absurdo no nosso dimensionamento. Então é interessante ter ciência dessas informações durante a nossa etapa de projeto para evitar esse tipo de retrabalho lá para frente, né? Então é muito interessante nós estarmos dimensionando em paralelo à execução do nosso projeto. Bom, vindo aqui para o nosso site, né? Estou aqui na minha área de login, eu vou clicar em entrar e em seguida eu vou para o meu aplicativo. Eu estou na minha homepage e vou para o meu aplicativo. O menu elétrica predial vai ser o primeiro menu que vocês vão encontrar. Com o passar do tempo, nós vamos estar liberando novas funções para vocês, como projetos solares, projetos de SPDA, e vão haver novos menus para vocês utilizarem, tá? No entanto, nesse vídeo, vamos nos ater somente a dimensionar circuitos. A primeira área de inserção diz respeito às informações lá da NBR 5410, certo? Então, nós vamos estar aqui configurando as informações de alocação do meu circuito. Então, primeiro aqui a gente tem a temperatura. Então, eu vou colocar aqui a temperatura ambiente. Eu posso também ser um pouco mais preciso, né, e colocar a temperatura específica do meu circuito ali em uma área que está mais quente, por exemplo, em situações que requeiram. A alocação do eletroduto, que pode ser subterrâneo ou não subterrâneo. Eu vou colocar aqui um eletroduto na parede, então não seria subterrâneo. Forma de agrupamento dos condutores. Mais uma vez, essa área de inserção diz respeito lá às informações da NBR 5410. Então, quem tiver um pouco mais de interesse, pode ir lá na norma que vocês vão ter todas essas informações para consulta. Com o passar do tempo também, nós vamos estar liberando essas informações lá da norma de pronta entrega aqui no nosso site. Então, eu vou estar simulando uma situação de um eletroduto um eletroduto de PVC circular embutido em alvenaria, né? Então, a gente vai ter aqui cabos e condutos fechados. Além disso, esse fato do eletroduto estar embutido na parede em eletroduto circular, ele também vai determinar o meu método de referência, que eu vou colocar aqui B1. O material do condutor pode ser cobre ou alumínio. Lembrando que, se eu selecionar alumínio, a minha seção mínima passa a ser 16 milímetros. Então, não vai ser dimensionado cabos com seção nominal menor que 16. Então, eu vou selecionar aqui um cabo de cobre. Isolação pode ser PVC, XLPE ou HEPR. Eu vou colocar PVC. Níveis de tensão. Isso aqui vai depender da concessionária de vocês. Na minha região é 127/220, então eu vou colocar 127/220. E por último, a gente tem a queda de tensão. A norma estabelece 7% do secundário do transformador até o circuito mais distante, certo? Então a gente vai distribuir esses percentuais da maneira que a gente achar mais conveniente. Então tem algumas pessoas que determinam 2% para o alimentador geral, 3% para o alimentador do quadro e 2% para circuitos terminais. Mas isso vocês distribuem da maneira que você achar melhor. Na minha situação, eu vou aceitar 2% no máximo aqui. Então, a queda de tensão desse circuito não pode passar de 2%. Bom, nas informações do circuito, a gente vai ter o comprimento do circuito, que é a distância do ponto A até o ponto B. Eu vou colocar aqui 20 metros. Número de circuitos agrupados é a quantidade de circuitos no mesmo eletroduto. Eu vou colocar 2, que isso vai me acarretar em um FCA de 0,8. E o número de condutores carregados. Isso aqui diz respeito à quantidade de fases
e condutor de neutro nesse circuito. Então, se eu tiver com o circuito fase neutro, são 2 condutores carregados. Se eu tiver com duas fases mais o neutro, são 3 condutores carregados. Se eu tenho 3 fases sem neutro, são 3 condutores carregados. Seguindo sempre essa lógica aí. Aqui eu vou colocar 2 condutores carregados. A potência do meu circuito, eu vou adotar aqui 5.000 watts, lembrando que é em watt, tá? E por último, o nosso fator de potência. Eu vou colocar um fator de potência de 0,92 e o próprio site vai calcular a nossa potência aparente. Caso se trate de um circuito de iluminação, eu posso selecionar essa tagzinha aqui, que o site vai passar a considerar cabos de 1,5. No entanto, eu vou desmarcar e o site só vai considerar cabos a partir de 2,5. Agora basta clicar em dimensionar circuito. Dentro de alguns segundos a gente tem o nosso dimensionamento na área superior. Então aqui a gente vai ter a resistência, a reatância, o FCT, o FCA, o nosso percentual de queda de tensão, a corrente nominal da carga, o nosso disjuntor, a capacidade de correção corrigida do nosso cabo e o cabo que foi dimensionado para essa situação. A partir daqui você pode copiar todos esses fatores e enviar por WhatsApp, por e-mail, colocar em um documento, mandar para o seu cliente, mandar para o seu colega. Ou você pode copiar fator por fator, fica a cargo de vocês. E essa foi a apresentação da nossa função de dimensionar circuitos elétricos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, onde nós vamos tratar a função de queda de tensão.